A segunda carta de Pedro e os falsos mestres. Em sua essência, a segunda carta de Pedro é uma exortação para que os cristãos não cometam apostasia, permanecendo fiéis à fé e afastando-se dos falsos mestres. Estes são descritos por Pedro como presunçosos, blasfemos, pervertidos e impuros. O autor desta carta, que leva o nome de Pedro, não foi o próprio Pedro, pelas suas muitas diferenças em seu conteúdo, tendo um vocabulário diferente daquele usado pelo apóstolo. Mas, como era costume, o autor, que certamente pertencia aos seguidores de Pedro, embora sendo pessoa de maior nível intelectual, usou o nome de Pedro como autor desta carta pela importância do apóstolo, pela sua reconhecida autoridade apostólica, sendo assim aceita nas comunidades cristãs. Seu objetivo foi combater os falsos mestres que provocavam conflitos no seio da igreja. Essa carta foi aceita na lista dos livros sagrados como sendo da autoria de Pedro, por conter a doutrina dos apóstolos. Portanto, o motivo pelo qual essa carta foi escrita, provavelmente as igrejas citadas na primeira carta, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, porque no verso 1 do capítulo 3, o apóstolo enfatiza a exortação contida na primeira carta aos seus destinatários e, conforme podemos ver nos versos 15 e 16 desse mesmo capítulo 3, a carta também foi dirigida a comunidades onde já circulavam cartas de Paulo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 a 16, vemos: "E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada." Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e incautos torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vemos que o autor já mostrava que as cartas de Paulo eram já então consideradas parte integrante das escrituras. Esses falsos mestres falavam que a parousia, ou segunda vinda de Cristo descrita por Paulo, devia ter ocorrido na primeira geração dos cristãos, a qual não aconteceu, e por isso a denunciavam como uma fantasia, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou cobiça, ambição, luxúria, libidinagem, erotismo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Assim, segundo esses, não teria havido a segunda vinda de Cristo, nem julgamento. Conforme 2 Pedro 3, 4, qualquer que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Jesus voltará para julgar o mundo, e não havendo sua volta, conforme os falsos mestres, não haveria juízo, e assim tudo seria permitido. Por isso, o autor desta carta combate rigorosamente esse falso ensino, que leva a uma vida moral à mercê dos vícios e paixões, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versos 10 a 16. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza,
feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. A doutrina dos apóstolos havia estabelecido que a vida cristã deveria ser uma vida santa à espera da volta de Jesus, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pela mentira dos falsos mestres, os cristãos já estavam pensando que o anúncio da segunda vinda de Cristo era invenção do homem. A pregação dos apóstolos responde a essa acusação, afirmando a experiência de haver testemunhado a glória de Cristo e de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. A carta é uma evocação ao testemunho das Escrituras, a palavra dos profetas, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente ensinos de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro capítulo 3, verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas,
e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Quem escreveu a segunda carta de Pedro defende a tradição apostólica, buscando no Antigo Testamento exemplos de pessoas injustas que foram castigadas, deixando claro que os injustos não escaparão ao julgamento de Deus. Embora pelas suas características de vocabulário não tenha sido a segunda carta de Pedro escrita por ele, ela certamente foi escrita por um membro do grupo dos discípulos desse apóstolo, que bem conhecia seus ensinamentos e a partir deles procurou atualizar a doutrina para as subsequentes gerações, pois cita o Evangelho de Mateus em 2 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando de magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E o texto em Mateus é Mateus capítulo 17, versos 1 a 5. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a João e a Tiago, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai. Essa segunda carta é posterior ao período apostólico, pois, quando foi escrita, circulavam cartas de Paulo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Assim, entre outros aspectos, pode-se afirmar que a segunda carta de Pedro foi escrita no início do século II, portanto, gerações posteriores àquelas às quais a primeira carta foi destinada. Jesus muito nos preveniu contra os falsos mestres. Pedro, em sua segunda carta, refere que Paulo escreve sobre pontos difíceis de entender, mas Deus não nos chama ao entendimento, e sim à obediência pela fé. Assim, essa carta é um convite a que cresçam na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.